Tudo bem com vocês? Espero que todos aí estejam bem, estejam preparados para mais um dia de aula. Hoje nós iremos estudar as páginas 62 e 63. A nossa aula de geografia de hoje tem como tema problemas da cidade e do campo. Vamos conhecer um pouco, sobre esses problemas que tem tanto na cidade como também no campo. Então, que problemas são esses? Então, aqui nós vamos ver quais são esses problemas enfrentados, tanto na cidade como também no campo. Serviços sociais e cidadania. Que serviços sociais são esses? E o que é cidadania? Então, nós iremos aprender aqui no decorrer da nossa aula. Então, eu gostaria que vocês, neste momento, pudessem aí estar com o seu material em mão, o seu livro, para acompanhar a aula de hoje. Iremos iniciar aqui na página 62. Como na aula passada, nós estudamos sobre os lugares e modos de vida urbanos e rurais, então a gente aprendeu qual é o estilo de vida das pessoas que vivem na cidade, que vivem no campo, que são dois ambientes diferentes e o modo de vida das pessoas também é diferente. Então nós iremos ver agora os problemas enfrentados de pessoas que moram na cidade e também que moram no campo. Então gostaria que vocês aí acompanhassem aí com a tia na página 62 e iremos iniciar a nossa aula. Cidadania. O que é cidadania? Vamos lá? Acompanhar aí com a tia a leitura. A cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Então, a cidadania ela está relacionada tanto na questão dos direitos e os deveres que cada cidadão tem. Todos nós temos direitos e também deveres. Isso faz parte da cidadania. Podemos dizer que uma pessoa é cidadã quando participa da vida coletiva, quando participa de todos, em relação à sociedade, todos os direitos que a sociedade tem. Quando você participa, você pode ser considerado um cidadão. A cidadania também, ela está ligada à relação entre a pessoa e o governo. De que forma, tia? Governo aqui, o Estado, De que forma que isso acontece? Como é que ela está ligada ao governo? Vamos lá. Assim, o governo deve disponibilizar serviço para toda a população. Todo serviço prestado pelo Estado, ele tem que disponibilizar para todos, para todas as pessoas do Estado, por serem pessoas consideradas cidadãs. Então, se você é um cidadão, você tem direito, todos os benefícios que vêm para o Estado, ou seja, da questão da saúde, da educação, todos têm o quê? Direito. E esse serviço tem que estar disponibilizado para todos. Enfim, cidadania é a participação na vida política, econômica e social. Isso que é cidadania, é a participação, tanto na questão da política, na questão da economia e também da sociedade. E essa participação é muito importante porque é através dela que os cidadãos escolhem quem fará parte da administração pública, ou seja, do governo. Então, essa participação, principalmente na política, porque as pessoas é que escolhem o representante, quem quer que governe o Estado, governe o país. Então, é nessa hora que o cidadão, ele faz parte, porque ele que escolhe quem vai fazer parte daquela administração.
Aqui na imagem abaixo, vocês observam aí no livro de vocês, né? Temos aqui algumas pessoas, uma criança sendo atendida, temos aqui um juiz, um médico, né? Uma professora. Então aqui são os serviços prestados, né? No município, ou seja, na cidade, no estado, onde todo cidadão ele vai ter direito, ele tem direito a todos esses benefícios oferecidos pelo governo, ou seja, por quem administra. Ou seja, na cidade pelo prefeito, né, e todos os seus vereadores, né, e quem administra a cidade. Aí temos aqui abaixo a administração pública. O que é administração pública? Vamos lá acompanhar aí com a tia. A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que deve satisfazer a necessidade da sociedade. Então, são o que? Os serviços e agentes do governo que devem satisfazer a necessidade da sociedade, né? Ou seja, todos os serviços públicos, a sociedade ela tem direito. Então, ele que oferece essa administração pública, ela é um conjunto de órgãos, ou seja, de serviços e os agentes que trabalham nessa administração pública aí. Então, tem que oferecer todos os serviços à sociedade. Alguns exemplos dessas necessidades da sociedade são, vamos ver, quais são esses serviços, né, prestados pela administração pública. Segurança, acompanha aí com a tia, saúde, educação e também cultura. Então, aí é uma dessas necessidades da sociedade, viu? A questão da segurança, né? A cidade, né? Tem esses órgãos públicos, eles têm que oferecer segurança, saúde, né? A educação e também a cultura para a sociedade. A administração pública emprega o quê? Pessoas, os funcionários ou servidores públicos, para que elas atendam às necessidades da sociedade da melhor forma possível. Então aqui, né, essa administração pública, ela emprega o quê? Pessoas. E essas pessoas, né, elas são o quê? São chamadas de funcionários ou então de servidores públicos. E para que elas são empregadas? Para que elas atendam às necessidades da sociedade da melhor forma possível. Então, essas pessoas que trabalham, né? Então, você vê pessoas que trabalham no hospital, né? Você vê os médicos, enfermeiras. Então, eles estão prestando serviço para a sociedade. Então, eles têm que fazer isso da melhor forma possível, atender todas as pessoas. Também a questão da educação, tem os professores, né? Também que atende a necessidade da população. Então, eles prestam serviço, né, para esses órgãos públicos. E também a questão da cultura, né, que muitas pessoas participam dos movimentos culturais que tem na cidade, né? Então, aí são essas pessoas que prestam serviço para a sociedade. E eles têm que fazer isso da melhor forma possível, ou seja, atendendo todas as necessidades das pessoas, ou seja, da sociedade. Os servidores ou funcionários públicos prestam serviços e atendem a população pelo governo. Então, serviço público é o conjunto de atividades e serviços disponíveis para a população executada pelos servidores públicos e mantido pelo governo. Ou seja, essas pessoas que são os servidores, os funcionários públicos, né? Eles prestam serviço e atendem a população pelo governo. Então, o governo, né, que emprega essas pessoas para que ela atenda, né, presta serviço para a sociedade. E aqui, como diz, ó, serviço público. O que é serviço público?
é o conjunto de atividades e serviços disponível para a população, como a gente citou aqui acima, ó, como a segurança, a saúde, a educação, né, a cultura. Então, esse outro ponto importante é você saber que os serviços públicos visam o bem-estar comum de todas as pessoas da sociedade. Ou seja, né, ele visa o bem-estar comum de todas as pessoas. Então, quando diz assim, todas as pessoas elas têm direito a esses serviços públicos, né? Ou seja, para satisfazer, né, a vontade das pessoas e também a necessidade de cada um deles, cada pessoa, uma pessoa da sociedade, cada pessoa da sociedade. Então aqui nós temos os serviços públicos, aqui na página 63. Serviços públicos. O serviço prestado pelos funcionários públicos deve obedecer a alguns princípios. Quais são esses princípios? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e também eficiência. Então, as pessoas que elas são, né, as pessoas que são empregadas, os serviços que elas irão prestar, né, para a sociedade, os serviços públicos, ele deve obedecer esses princípios aí. Aí nós vamos conhecer cada um deles. Primeiro nós temos aqui legalidade. O que é legalidade? Significa que tudo que os funcionários públicos fizerem deve estar previsto em lei. Tudo que eles fizerem tem que estar lá na lei, tem que estar previsto na lei. Ou seja, eles não podem fazer algo que não esteja escrito em alguma lei. Então, tudo que eles fizerem tem que estar escrito em algum lugar, né? Tem que estar escrito na lei. Eles não podem fazer nada por conta própria. Isso que é legalidade, tem que fazer tudo de forma legal. Vocês entenderam, crianças? Impessoalidade. O que é impessoalidade? É um nome assim meio estranho para vocês, né? Então vamos ver aqui o que é impessoalidade. Então o funcionário público também ele tem que ter. Se refere ao fato de que o funcionário público deve prestar um serviço da mesma forma para todas as pessoas. Não deve existir diferença no atendimento às pessoas. Então ele deve prestar serviço, né, da mesma forma para todas as pessoas. Ele não pode fazer diferença entre rico, pobre, né, entre negro, branco. Ele não pode fazer a diferença. Ele tem que atender todos da mesma forma. Então, se a pessoa não fizer isso, né, se algum funcionário público não fizer isso, ele não tem impessoalidade. Então, ele tem que prestar serviço para todas as pessoas da mesma forma. Não deve existir diferença no atendimento, né, às pessoas. Moralidade. O que é moralidade? Quer dizer que o serviço que um funcionário público prestar deve ser ético. Viu? Então, tudo que ele fizer deve ser uma coisa ética, uma coisa correta. Ele tem que ter ética em tudo aquilo que ele vai fazer. Isso que é moralidade. Isso um funcionário público também deve ter. Publicidade. O que é publicidade? Vamos lá. É a obrigatoriedade de divulgar os atos administrativos do governo. Isso é importante para que toda a população tenha conhecimento do que o governo, que o próprio povo elegeu, está fazendo. Viu? As pessoas têm que saber o que o governo está fazendo, se ele está fazendo as coisas corretas, se o dinheiro que vem para a cidade, para a população, está sendo aplicado de maneira correta, na educação, na saúde, no lazer. Então, tem que ter
publicidade. A sociedade ela tem que se manter informada, né, de tudo que acontece. Ou seja, ter conhecimento do que o governo, né, que o povo elegeu está fazendo, se ele está fazendo de uma forma correta. Eficiência. O que é eficiência? Então vamos lá. Eficiência. O Estado deve prestar seus serviços com a maior eficiência possível. Tem que ser eficiente, né? Em tudo aquilo que faz. A eficiência requer que o poder público se atualize com os novos processos tecnológicos, de modo que a execução seja mais proveitosa com o menor custo. Então, ele deve prestar o quê? Serviço com a maior eficiência possível, ou seja, com qualidade, né? E aqui como diz, e se atualize com os novos processos tecnológicos. Então, ele tem que estar sempre atualizado, né, com esses processos tecnológicos, ou seja, com a tecnologia, de modo que a execução seja mais proveitosa com menor custo. Então, isso que é eficiência, tem que prestar serviço com eficiência, com qualidade, né? Sempre inovando, utilizando os meios tecnológicos para assim tenha um atendimento com qualidade e eficiência. Aqui abaixo diz assim, muitas vezes há problemas porque as pessoas da sociedade nem sempre fiscalizam os atos da administração pública. Você sabia que tem problema porque as pessoas não fiscalizam a administração pública? Então tem que fiscalizar, tem que saber se o prefeito, né, está fazendo as coisas corretamente. Então tem que ser fiscalizado. Tudo, né, em relação aos atos da administração pública. Então, em muitos casos, acontece desvio de dinheiro público, mau atendimento às pessoas, entre outros. Você sabia, criança? Que em muitos casos há desvio de dinheiro, às vezes vem dinheiro para ser aplicado na educação, na saúde, e muitas vezes esse dinheiro não chega. Sabe por quê? Porque há desvio para outras coisas que não é correto. Então tem que haver uma fiscalização, tem que ter cobrança, né, sobre a administração pública, para poder assim fazer as coisas corretamente. E também, quando não tem essa fiscalização, há o desvio de dinheiro e também mau atendimento às pessoas. As pessoas não são bem atendidas, né, são maltratadas. E também não oferece uma boa educação, né, o lazer. Então, tudo isso tem que ser fiscalizado. Tem que haver essa fiscalização para que as coisas ocorram de forma correta. Senão, o contrário, não vai ter uma boa administração, né, e não vai ser aplicado corretamente o dinheiro que vem para a educação, para o lazer, para a saúde, a cultura. Então, a população, ela vai perder com isso, né? Então, deve ter sempre essa fiscalização, viu? Para saber se as coisas estão acontecendo de forma correta. Aqui nós temos uma imagem abaixo, onde tem aqui uma criança, e está aqui escrito, serviço público, que são serviços prestados para a sociedade. Então a gente pode perceber aí que há problemas, né, na cidade e também no campo. E os serviços sociais e cidadania, que são os serviços prestados para a sociedade. Então depois vocês podem estar fazendo a leitura, né, novamente dessas duas páginas, 62, né, e 63, e também irão realizar as atividades das páginas 64 e 65. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima semana estaremos fazendo, né, a revisão do assunto que vocês irão estudar para avaliação. Então, por hoje é só.
Fiquem todos com Deus, tenham um bom final de semana, estudem e até a próxima aula.